Enquanto abrimos um texto, eu já peço desculpa aos irmãos, porque a maioria de vocês vem acompanhando a exposição no livro do profeta Daniel. Começamos lá no capítulo 1 e já estamos no capítulo 10, que é uma espécie de prefácio. Os irmãos podem ir se ajustando aí enquanto eu vou dando esses avisos aqui. É uma espécie de prefácio para os últimos 2 capítulos, 11 e 12 de Daniel. E são as passagens mais difíceis e mais importantes. Como nós teremos esse mês algumas interrupções, haja vista, receberemos alguns pastores convidados por conta do nosso aniversário, então não faria muito sentido eu retomar hoje e já ter que parar de novo no terceiro domingo e no quarto domingo e voltar no quinto. Então, nós vamos agora no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, que eu devo, por ser um capítulo grande, devo dividi-lo nesse domingo e no próximo. E aí, passando esse mês de aniversário, se o Senhor permitir, eu retomo Daniel, de onde nós paramos. Primeiro Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, uma passagem muito conhecida. Assim diz o texto: o desafio de Golias. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. O 10. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho:
leva, peço-te para teus irmãos, 1 efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. 18. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. 26. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo o matou, tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. 38. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. 41.
Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa a pedra, encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. 50. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. 54. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este homem. 57. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus que abriu o mar vermelho para que o teu povo passasse a pés enxuto, e sepultou após eles uma multidão do exército de seus perseguidores. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque de fato grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, ó Deus, estamos alegres. Mas nós te imploramos, ó Deus, que apesar do muito que tens feito e registrado e feito-nos saber, dado-nos a conhecer os feitos poderosos do Senhor no passado, nós te imploramos, Senhor, que continues agindo em nossas vidas. Continue, Senhor, abrindo os mares vermelhos que se apresentarem diante de nós. Que não permitas, ó Deus, que o pecado que tenazmente nos assedia venha, de alguma forma, a nos enredar, a nos aprisionar, a nos impedir a caminhada. Não permitas que os inimigos das nossas almas impeçam o avanço do teu reino, impeçam a proclamação da tua palavra. Senhor, não permitas
que a nossa própria fraqueza e fragilidade impeça-nos de que a Tua palavra penetre no mais profundo do nosso coração. Nossa alma tem sede de Ti, Senhor, isso é fato. Nossa alma tem sede de Ti, e por vezes nossa alma está tão sedenta, está tão faminta a ponto de estar enfraquecida, Senhor, que não consegue reivindicar o Seu alimento. Nós Te imploramos, Senhor, em nome de Jesus, fale ao Teu povo nesta hora. Eis aqui uma porção da Tua igreja, a menina dos Teus olhos, povo de Tua propriedade exclusiva, que foi naquela cruz, com o sangue precioso do Teu Filho, resgatada e reconciliada contigo. Não permita, Senhor, que esta noite passe, que esta oportunidade acabe, e saímos daqui, Senhor, sem sermos impactados profundamente pela Tua palavra. Que ela produza conversões nesta noite, Senhor, que ela produza reconciliações, edificação, que produza educação na justiça, e que tudo isso redunde na glória do Teu nome santo. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nós podemos entender que a vida cristã, ela é dinâmica. Ela é algumas vezes expressa na caminhada. Nós não só vemos isso lá no deserto, quando o povo estava literalmente caminhando, saindo de um ponto geográfico A para um ponto geográfico B, ilustrando assim a nossa caminhada nessa vida, como o restante das Escrituras ensinam isso também, ou confirmam isso para nós. Nós encontramos na segunda parte da carta de Paulo aos Efésios, o verbo andar sendo repetido várias vezes. Ele começa o capítulo 4 já falando disso. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. E ele vai repetir esse verbo nas várias flexões, e andemos, andeis, andem. Nossa vida é dinâmica. Nosso maior desafio é estacionar, ou achar de alguma forma que a gente pode dar um tempo na nossa caminhada. Eu vou dar um tempo nos meus serviços na igreja, eu vou me dar um tempo nos meus cargos, eu vou dar um tempo aqui de ir à igreja, porque de alguma forma eu não estou muito bem, e eu preciso desse um tempo. Não é possível. Enquanto não avançamos, a outra alternativa é recuar. Não tem meio termo, não tem parada estratégia, não tem pit stop na caminhada cristã, não tem. Não se engane, quem não avança regride, quem não se alimenta se enfraquece. Ouvi outro dia, numa das visitas que eu fiz, um irmão ficou internado alguns dias, e ele teve que fazer fisioterapia para recomeçar a andar. E eu descobri, pessoal da área médica aí, tem algumas médicas aí, eu não sei se 24 horas, 48 horas, mas se um corpo nosso ficar deitado 2 dias ou 3 dias, começa a atrofiar os nossos músculos, porque eles foram feitos para andar. Nossa articulação sofre se nós não andarmos. Uma outra senhora que fomos visitar, que fez cirurgia no fêmur, o médico disse: ela só vai ter alta se a senhora começar a andar. Fez cirurgia num dia, no outro dia tinha que andar. É assim, temos que andar. Quando o povo sai do Egito, depois de 430 anos estacionados, eles agora então vão marchar, vão caminhar. E eles param diante do Mar Vermelho, e eles começam a murmurar, começam a reclamar. E Moisés vai levar as queixas dele ao Senhor. E a resposta do Senhor é: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa ordem já foi dada, irmãos. Nosso desafio é não nos distrairmos com as coisas desta vida que podem nos impedir de caminhar. Coisas que vemos, que ouvimos, que falamos, que convivemos, enfim, que muitas vezes nos distraem. Eu tenho muito hábito de descobrir algumas coisas nas Escrituras e logo já orar. E tenho falado isso para os irmãos. Aqui já é um motivo de oração. Senhor, aumenta o meu foco, a minha determinação. Eu preciso ser alguém perseverante, alguém determinado, alguém focado. Jesus ensinou isso para nós. Quando na hora do almoço, já passando da hora do almoço, os discípulos chegam com comida trazida lá de Samaria.
Jesus lhes diz: a minha comida e a minha bebida, ou a comida que eu tenho para comer, a bebida que eu tenho para beber, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu não tenho outra coisa mais importante na minha vida. Então o senhor não come? Eu como para a glória do Eterno. Então o senhor não bebe água? Eu bebo. Tudo que eu faço com o propósito de avançar. Se não edifica, se não coopera para o meu avanço, então fica para outro dia. Um outro preceito interessante, antes de entrarmos no texto propriamente dito, além da realidade do dinamismo da nossa vida cristã, da realidade da nossa caminhada cristã, o Senhor requer durante essa caminhada um preceito muito precioso, uma virtude nobre, que nós encontramos de forma muito evidente com a morte de Moisés e o seu sucessor que estava para substituí-lo. Não era uma tarefa pequena. Ele ia substituir nada mais, nada menos do que Moisés. Nós sabemos quem é Moisés. Um homem que Deus escolheu para tipificar o mediador. Moisés foi colocado numa missão de representar para nós que Deus não trata direto com o povo. Há necessidade de um mediador para se colocar entre o povo e Deus. Ele tipificava o próprio Cristo. No final do livro de Deuteronômio, para registrar ali a morte de Moisés, Josué diz assim: nunca. Ali no hebraico, Gabriel que estuda profundamente o assunto, sabe que ali é um não enfático. Naqueles modos verbais, o kauni, fal, piel, pual, rit, pael, a sequência é mais ou menos essa, né? Tem o que dá mais intensidade. Algumas vezes, por exemplo, nos 10 mandamentos, são traduzidos como não matarás, mas não é só não. Ali está numa intensidade que não se traduz no não, deveria ser traduzido como nunca. Nunca terás outros deuses diante de ti. E Josué usa esse mesmo recurso, quando ele diz: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, que Deus tivesse tratado face a face. E agora o Senhor chama Josué para substituí-lo. Um pastorado de 40 anos. O Senhor diz para Josué: eu só vou requerer uma coisa de você, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo quanto o meu servo Moisés te ensinou. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Enquanto caminhamos, o Senhor requererá de nós coragem. Esse é o nosso tema desse capítulo. Coragem para avançar, apesar do que eu vou, pela graça do Senhor, destacar aqui nesse texto. Eu acho que eu esqueci de colocar na minha anotação, que eu coloquei uma reticências, eu não coloquei, mas o título está incompleto. O título vai se completar ao longo do texto. Coragem para avançar, apesar. Os 3 primeiros versículos mostram esse primeiro apesar. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. Quando nós olhamos um mapa bíblico, nós vemos que eles estão em lados opostos. Mas mesmo que nós não fôssemos olhar num mapa bíblico, o autor é muito claro para nós, quando ele diz aqui no versículo 3, estavam estes, ou seja, os filisteus, no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Esse é o nosso primeiro senão.
coragem para avançar apesar do vale. Se você já assistiu algum filme de guerra da Idade Média, ou filmes que retratam épocas antigas, as guerras eram travadas nos vales. A gente assiste aqueles filmes e a gente acha até interessante, mesmo quando com arma de fogo, ainda anticarga, né, que era carregado pela boca, com pólvora e o chumbo, e era socado lá para dentro, montavam uma tropa do lado de cá e outra do lado de lá. Ficava todo mundo parado, espera aí que nós vamos atirar agora, tá bom? Pera aí. Pessoal aqui, agacha vocês, aí agachava. Pessoal fica em pé, prepara, aponta, fogo. Eles ficavam parados esperando morrer. Aí morriam tanto. Agora aí eles que atiram, tá? Vão morrer agora um pouquinho agora de nós. Vai lá, aponta vocês agora. A gente fica assim, por que eles não escondem? Não tinha essa estratégia. Porque no vale não tem onde se esconder. No vale não tem onde se abrigar. A caminhada cristã muitas vezes ela vai se deparar com vales, e esses vales é onde nós entenderemos ou veremos a distinção entre um menino e um guerreiro. Não tem onde se esconder, não tem como se camuflar, não tem nenhum abrigo, você está totalmente exposto. É por isso que o exército de Israel está temeroso, porque um desafio foi feito. E qualquer um que aceitasse o desafio teria que se expor. É diferente se sai todo mundo correndo, vamos lá, vamos todo mundo para a guerra. E sai todo mundo correndo e um monte de gente correndo do lado de lá, eles se encontram no meio, vai chocando, espada para cá, cabeça cai para lá, e vai morrendo alguma, todo mundo junto. Aí chega um sozinho e diz, vem aqui sozinho, me enfrentar. Ah, meus irmãos, muitas vezes na nossa caminhada nós não encontramos lugar para nós nos escondermos. Estamos expostos. Chegou a minha vez. De vez em quando eu brinco aqui com o presbítero. O culto, a liturgia vai muito rápido, só demora na hora do sermão aqui, né? Mas eu falo assim, já chegou a minha vez, e eu já estou com a mão gelada, porque aqui não tem como eu esconder. Não tem como eu simular. E na nossa vida, muitas vezes, nós fugimos daquela postura correta, positiva, verdadeira, íntegra, e nos escondemos em nossas falhas e fraquezas, e nos justificamos nelas. Nós não queremos para o vale, não queremos ser expostos, não queremos falar dos nossos pecados. Muitos casais vão ruindo porque não querem abrir os problemas. Quantas vezes já aconselhei esposas que dizem assim, se meu marido aceitasse vir aqui, mas ele não pode nem saber que eu estou vindo aqui, porque ele vai ficar com raiva de mim e falar, nós precisamos falar com ele. Mas ele não vai aceitar. Versículo 3 vai dizer que entre eles, entre uma tropa e outra, estava o vale. Muitas vezes nós seremos expostos a situações que a nossa primeira reação é dissimular, é não falar a verdade. Me faz lembrar um garoto que eu conheci que gostava de comer doce escondido em casa. Tinha 2 pedaços, esse uai já caracteriza que esse garoto era mineiro, né? E a mãe dele também, né? Tinha 2 pedaços de pudim que eu tinha guardado aqui, para o seu avô, agora só tem um, foi você que comeu? Não foi eu não, só estão nós 2 em casa, se não foi eu, foi você. Não foi eu não, aí deve ter sumido aí, mas não é possível. Aí a pessoa cresce e continua se escondendo por trás das suas falhas e fraquezas, negando quem ele é. Nós fugimos de saber quem nós somos, nós não queremos ser expostos, nós não queremos. E nós queremos de alguma forma avançar na nossa vida cristã sem essa premissa. Não é possível. Não é possível. Em algum momento nossa vida vai ser exposta. E eu já vi pessoas que não resistiram a essa exposição e foram extremamente abençoadas. Já vi pessoas na frente da igreja aceitando disciplina. O pastor disse para a pessoa assim, você não precisa vir no dia que nós vamos anunciar sobre a sua disciplina. Eu faço questão de estar lá. O senhor não precisa estar para o senhor não se expor. E ainda que a pessoa não tenha dito isso, o que ela demonstrou, eu não vou fugir do vale.
Se é do Senhor, deixa eu ser exposto. Deixa eu ser exposto. Nas mãos do Senhor, qualquer vergonha. Nas mãos do Senhor, qualquer vergonha. Nas mãos do Senhor, eu quero ficar transparente. Ainda que eu tenha que ser exposto para qualquer pessoa. Esse garoto aqui teve coragem. Seus irmãos mais velhos eram já versados na batalha. Havia soldados experimentados, o próprio rei era um guerreiro experimentado. Ninguém teve coragem de enfrentar o gigante no vale. Mas nós vemos que Davi teve coragem para avançar também, apesar do adversário. Muitas vezes no avanço da nossa caminhada não dá para escolher o adversário, não dá para escolher o problema que nós vamos ter de enfrentar. Muitas vezes o problema será muito maior do que nós. Para falar a verdade, frequentemente o nosso adversário é muito maior do que nós. Aqui esse adversário, ele era visivelmente grande e poderoso. Mas Paulo fala de um adversário, ou de alguns adversários, que são invisíveis. E por conta disso, nós ficamos muitas vezes tranquilos, nada preocupados com os adversários que nós temos. Paulo vai dizer aos Efésios que eles deveriam se revestir do Senhor e da força do seu poder para poder desenfrentar o verdadeiro inimigo das nossas almas. Ele disse, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muitas vezes é esse adversário que você precisa enfrentar para que a sua vida cristã dentro da sua casa seja exitosa, haja avanço. É Ele que está lá, Ele que está lá no vale, na sala da tua casa, nos cômodos da tua casa, colocando dissensão um contra o outro, confusão um contra o outro, desanimando um contra o outro. O texto diz aqui para nós no versículo 4: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, mais ou menos 3 metros de altura. Nós temos registros na nossa história recente de jogadores de basquete da NBA com 2,30 metros, 2,40 metros. Eu não sei se você já esteve perto de alguém dessa altura, mas o negócio é impressionante. Eu não tive ainda, mas eu tenho uma ideia, porque eu fui assistir um jogo de vôlei profissional masculino lá na minha cidade, de vôlei, não era basquete. E o meu concunhado, casado com a minha cunhada, mais alto que eu, ele deve ter 1,85 m mais ou menos, era fisioterapeuta do time. Ele conversava com os jogadores assim, ó. Falei, rapaz, eu não vou chegar nem perto. Se eu chegar perto, vai ficar muito estranho. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça, tipo um colete de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos, mais ou menos 60 quilos ele carregava no peito. Talvez o peso do garoto Davi. Ele carregava. Diz-nos o versículo 7, a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele o escudeiro, a ponta da lança dele pesava 7 quilos. Eu usei fuzil um tempo da minha vida, e você leva um tempinho para você acostumar, para ele fazer parte do seu corpo. Mas ele pesa uns 3 quilos, mais ou menos 2 quilos e pouco. No começo é muito desconfortável ficar com ele, porque pesa. Com o passar do tempo você acostuma com aquele peso, mais ou menos o que alguns aí têm filho pesado, né? Acostuma, entendeu? Já encaixa aqui na anca, entendeu? A coluna já está torta mesmo, os braços já estão calejados, pega um menino de 8 quilos, já não sente nada, mas a ponta da lança de 7 quilos era muito pesada, porque tinha o restante da lança. Davi não se atemorizou diante do seu adversário. Davi não se preocupou com o tamanho da sua adversidade. Ou ainda que ele estivesse atento ao tamanho do seu adversário, isso não o impediu de encorajar-se para avançar,
apesar do seu adversário. Além dos seus equipamentos, ele era um homem habilitado para a guerra, um guerreiro experiente, acostumado a lutas. E ele olhou para aquele menino e ele diz: eu vou virar do avesso, eu vou pisar nele como um nada, ele não é um nada perto de mim. Eu vou mais uma. Nos versículos 14, 38 e 39, nós veremos o que mais Davi teve de enfrentar: as suas próprias limitações. Vamos ler juntos o versículo 14. Davi nós já sabemos que eram 8 filhos. Desses 8 filhos, Davi era o mais moço, o garoto inexperiente. O versículo agora, o 38. Vamos juntos? Saul e o 39. Com o auxílio do Senhor, como nós veremos, com a graça do Senhor, com os recursos dados pelo Senhor, é possível, assim como Davi, nós avançarmos na nossa caminhada cristã, apesar das nossas limitações. Quantas vezes você já deve ter dito ou ouvido: eu não posso, eu não consigo, eu não sei, isso não é para mim. Devia ser uma cena ridícula que um garoto no meio de soldados experientes vai colocar uma armadura e não era nada fora do comum. Era um capacete, uma cintazinha e uma espada. Ele não conseguiu andar e ele quer enfrentar um gigante. A situação dele não era fácil. Nós encontramos essas premissas ao longo das Escrituras. Quando o Senhor chama Moisés e o comissiona para aquela tarefa preciosa de liderar o povo para serem libertos do cativeiro, ele vai se fundamentar, vai se achegar nas suas limitações. Senhor, eu sou pesado de língua. Alguns dizem que talvez ele fosse gago ou alguma dificuldade na sua fala. Mas havia limitações em Moisés, já com 80 anos de idade. E o Senhor lhe chama para uma tarefa desafiadora. E ele então se pauta nas suas fraquezas, nas suas limitações, no seu abatimento. Eu me lembro um pastor comentando uma história interessante, que ele foi pregar numa cidade que o convidaram. Uma cidade muito difícil, uma igreja com muitos problemas, muito fraca. E ele foi orar, o irmão chamou ele para orar antes, e orou assim: ô Senhor, tenha misericórdia, o pastor veio de tão longe, o povo aqui é tão difícil, o povo aqui não quer saber de nada, coração tão endurecido, quem vai querer ouvir, Senhor, essa palavra? O pastor veio de tão longe, Senhor, tenha misericórdia dele. Aí o pastor disse que interrompeu a oração. Irmão, peraí mesmo, peraí. Se eu vou interromper essa oração, que essa oração não é favorável não. Senhor, em nome de Jesus, teu nome, o nome do Senhor Jesus vai ser proclamado. E sabemos que não há coração endurecido que não possa ser amolecido por tua palavra. Nós pregaremos a honra do Senhor nesse lugar, e se for da tua vontade, que as pessoas se convertam. Não importa o tamanho dos nossos adversários, nem das nossas limitações. Eu sou pesado de língua, eu sou tímido, eu sou fraco, eu não aprendi ainda. Nós encontramos nas Escrituras pessoas que se converteram e saíram dali pregando o Evangelho. Nós temos a mulher samaritana, uma mulher de caráter duvidoso, de conduta reprovável, já tinha 6 homens na sua vida. E ela teve encontro com Jesus ali no poço, e imediatamente ela entrou para dentro da cidade para poder falar de Jesus. Nós encontramos um monte de exemplos de pessoas que não tiveram a chance de participar de escola bíblica dominical, nem de discipulado, nem foram para seminário,
cheios de limitações, mas com o coração aquecido para testemunhar daquilo que eles experimentaram. Coragem para avançar, apesar do vale, apesar das exposições, apesar de muitas vezes aqueles que andam com o Senhor terão de ser limpos, e muitas vezes para sermos limpos teremos que nos expor, talvez tenhamos que procurar alguém para contar as nossas condutas, para abrir o nosso coração, para confessar nossos pecados. Vamos procurar o vale, aquele lugar onde não tem uma árvorezinha para a gente se esconder, onde a gente não pode se esconder atrás, eu sou assim mesmo. O interessante é que as Escrituras dizem que o Senhor é quem perdoa pecados. Nós confessamos pecados ao Senhor para sermos perdoados. Mas Tiago vai dizer na sua carta que nós devemos também confessar os nossos pecados uns aos outros. Não é para sermos perdoados, mas para sermos curados. Às vezes muita sujeira na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. E a gente não quer ser exposto. Não fala para ninguém, não quero que ninguém saiba. Aqueles escorpiões no coração que estão ali envenenando meu coração, mágoas, ressentimentos, pecados. E a gente não quer exposição, não quer o holofote, não quer a luz. Não quer repreensão, se necessário for. Não quer disciplina, se necessário for. Não quer correção, se ela for necessária. Senhor, nas tuas mãos, eu me rendo. Se o Senhor quiser me colocar na frente da igreja, e todo mundo saber das minhas faltas e fraquezas, se for a tua vontade, se isso for para me fazer crescer, eu estou rendido diante do Senhor. Eu preciso ter coragem para avançar na minha caminhada cristã, apesar das dificuldades. Meus irmãos, se nós formos sinceros, nós perceberemos que nós não precisamos de um gigante, de um problema gigantesco, para que nós nos detenhamos na nossa caminhada. Nós deixamos de nos congregar por coisas tão banais muitas vezes. Ou porque esfriou demais, ou porque está chovendo, ou porque eu tenho um aniversário para ir. Nós somos muitas vezes tentados e caímos em tentação, e essa tentação nem era um gigante, não era nada que estava consumindo minha carne, não era nada que estava tomando a minha mente, que estava dominando a minha alma, não era nem uma perseguição, uma provação daquelas terríveis, não era. Era só uma mentirinha que já faz parte da minha vida. E em último lugar, por hora, porque se o Senhor permitir, continuaremos na semana que vem. Nós todos temos limitações, e todos os servos do Senhor tinham medo, tinham inseguranças. Alguns eram tímidos, muito tímidos, outros envergonhados. Nós vamos encontrar Paulo falando para Timóteo várias vezes, para ele não se envergonhar dele, do encarcerado, e para ele ser corajoso. Nós precisamos entender que o Senhor nos habilita. Aquele menino foi lá no vale, e com 5 pedrinhos e uma funda, derrotou um gigante. Apesar de todas as suas limitações, nós às vezes achamos assim, eu não fui criado na igreja. Eu pensei muitas vezes assim. Tinha algumas vezes aquele sentimento de inadequação. Eu não posso fazer parte de uma igreja como essa. Olha o nível do pessoal, olha os jovens da igreja, todos santos. Todos santos. Eu venho para a igreja já, rapaz, estou impuro, com uma vida tão pregressa, desse jeito, tão terrível. Não me cabe aqui. Tenho muitas limitações para essa caminhada, não dá. Olha quem sou eu. E o Senhor ainda começou a me chamar para o ministério da palavra. Aí que meu drama aumentou. Porque eu vi os pastores falando e alguns se vangloriavam em dizer: eu sou presbiteriano de 3ª geração. Parecia que estava falando de boi, né? Porque boi tem PO, puro de origem. Ou pedigree, né? Tinha pedigree, eu sou presbiteriano de 3ª geração. Eu pensava, eu vim de um lar católico, uma vida toda quebrada, meus pais se separaram, meu tio não sei o quê. Não dá, eu não posso.
Não tem jeito para mim, não tem jeito. Muitas limitações. Por exemplo, eu já estou aqui falando há uns 15 minutos, eu vou ficar mais uns 40. Mas eu sou tímido. Entendeu? Eu vou ficar aqui mais uns 40 minutos, mas eu sou tímido. Só Deus sabe a dificuldade que é para poder vir falar. Tenho vergonha de aparecer. Tenho vergonha. Eu saio daqui com a mão gelada. As pessoas vão me cumprimentar, eu estou suando aqui por dentro, mas estou com a mão gelada. Muitas limitações, muitas limitações. Mas eu sou consolado quando eu vou para as Escrituras e vejo que o Senhor não tá preocupado com as minhas limitações. Pelo contrário, são as minhas limitações o que mais interessa a Deus. Porque Ele não chama nenhum capacitado. Ele não chama nenhum versado. Paulo vai dizer isso, Paulo era a prova disso. Ele seria a última pessoa a ser escolhida para a função que ele teve. Tinha muita gente muito mais indicada do que ele. Pedro, por exemplo, andou os 3 anos com Jesus. Andou sobre as águas. E aquele como que nascido fora de tempo. É isso que ele diz acerca de si mesmo. Nascido fora de tempo. Desses todos aí, dos apóstolos, eu sou o menor. Dos pecadores, o principal. Davi vai dizer que Deus o escolheu lá por detrás da malhada. Nem o pai dele se lembrou dele. Nem o pai dele se lembrou dele. E Paulo vai dizer aos Coríntios, uma igreja que caminhava para uma soberba. Ele diz assim, reparem na vocação de vocês. Quantos que o Senhor chamou de nobre nascimento? Dá uma olhada aí. Quantos são filhos de Lorde aí, na igreja? Nós vamos ver mais à frente que Davi fez aquilo tudo. Saul nem sabia quem ele era. Nem sabia quem ele era. Ele fala com o seu general, quem é esse menino? Também não sei quem é. É um desconhecido qualquer. E Deus tem preferência pelos desconhecidos. Deus tem preferência para aqueles que são limitados. Esse menino aqui cresceu e foi usado pelo Senhor para compor salmos preciosos. E eu vou repetir pela 3ª vez. Fizemos isso na sexta-feira, fizemos isso hoje na classe da Escola Bíblica Dominical. Quando ele termina o Salmo 40, ele diz, eu sou pobre e necessitado. Mas nas mãos do Senhor, as minhas limitações não me impedirão de avançar. Se for chamado para enfrentar os Golias da vida, se for chamado, se for escalado, se for acionado para funções, eu não vou me esconder na criação que eu tive, ou nas minhas limitações psicológicas ou culturais. Eu não vou me esconder. Se o Senhor me chamou para essa função, vou ter coragem para desempenhá-la. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.